Olá, boa noite. Está começando o programa Em Destaque, aqui na tela da TV Sim, também da Record News. Hoje o nosso assunto no programa é a saúde mental durante essa pandemia do coronavírus. As pessoas estão sendo recomendadas por especialistas de saúde a ficar em casa. Essa é a recomendação, para evitar aí a propagação, a disseminação da doença. Mas como manter a saúde em dia, principalmente a saúde da mente, durante esse período de pandemia, não é? Esse é o nosso assunto. Meu convidado é o médico psiquiatra, Dr. Valdir Campos. O programa Em Destaque já está no ar. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Em Destaque. A gente continua essa série de entrevistas especiais nesse período de isolamento domiciliar, um período em que o mundo vive essa pandemia do coronavírus. E a gente tem trazido aqui especialistas para ajudar você que está em casa, nos acompanhando, que não pode sair de casa, mas que pode ter informação. Afinal de contas, né, a gente está recebendo hoje o Dr. Valdir Campos, que é médico psiquiatra. Dr. Valdir, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Um prazer é nosso recebê-lo. Eu estava dizendo que, afinal de contas, no momento de epidemia, de pandemia, a maior arma é a informação, já que nós não temos medicamento, pelo menos por enquanto, para resolver esse problema. Até porque se tivesse medicamento não teria virado uma pandemia, não é, doutor? Sim, é verdade. É um assunto importante, né, de uma gravidade que a gente jamais talvez tenha vivido, né? Pelo menos na nossa geração, e a gente precisa ter muita calma nessa hora. Fica difícil até falar em pedir calma, né, nessa hora, porque é uma gravidade, mas a gente também não pode desesperar e não podemos alarmar e criar um pânico, né? Claro. Porque isso também pode ter outras consequências além da própria infecção pelo vírus. Claro. Né? Então, assim, tem a questão da saúde mental das pessoas. E algumas medidas que estão sendo tomadas e que estão certíssimas, né? Todas estão muito corretas e a população deve seguir as orientações do poder público, mas elas podem, de fato, causar algum impacto na saúde mental nessa questão da pessoa ficar confinada. E é isso que a gente quer hoje conversar com o doutor Valdir, que, como a gente apresentou, é um médico psiquiatra, porque quando isso que ele está dizendo, né, quando essas pessoas estão sendo orientadas pelos órgãos de saúde, né, pelos órgãos que não deve sair de casa, não deve trabalhar, não deve sair para estudar, não deve sair para nada, nenhuma atividade de lazer, muito menos, né, praia, cinema, shopping, até porque esses locais estão fechados também, devidamente fechados, né? Mas essa pessoa está dentro de casa, está lá com a sua família. Chega um momento que essa pessoa começa a ficar pira um pouco, né, a cabeça, porque não pode fazer muita coisa. Então, como lidar com essa situação? Sim, veja bem, até pra gente mesmo, nós os psiquiatras, a gente hoje tem uma tendência de tratar os pacientes, evitar ao máximo que eles fiquem internados, e quando há necessidade dessa internação, que ela seja de curto prazo, porque a gente já sabe disso e vivencia isso, né? O fato da pessoa ficar muito tempo presa ou mesmo afastada ou privada de estímulos afetivos pode comprometer a saúde como um todo, né? Quer dizer, o fato de você estar num estresse intenso, isso altera vários hormônios no organismo que podem colaborar. Quer dizer, vários hormônios que podem colaborar para desenvolvimento de outras doenças, como depressão, ansiedade, pânico e agravar até aquelas pessoas que já são portadoras dessas doenças. Então, pessoas com pânico, então, pode desestabilizar, começar a ter crise de pânico. Pessoas, por exemplo, com transtorno obsessivo compulsivo, que todas essas doenças estão relacionadas com a ansiedade. A pessoa ela pode, de repente, entrar numa certa, vamos dizer, neura, né? Ou, como você disse, uma paranoia em relação à contaminação, porque já é próprio da patologia, a pessoa já ter essa preocupação excessiva, né? Obsessiva, é um pensamento obsessivo,
compulsivo com limpeza e para aliviar essa ansiedade, ela acaba desencadeando um comportamento compulsivo, que é de limpeza extrema até o ponto até de ferir as próprias mãos. De tanto se limpar, tanto lavar, se né? limpar. Então, essas pessoas podem, né, desestabilizar o quadro. Então, o que é importante na saúde mental, né? Eu acredito até o meu papel aqui, claro, é, né, recomendar que a população, de fato, siga rigorosamente todas as medidas governamentais que estão sendo passadas, busque informações fidedignas, tá certo? Informações confiáveis, evite ao máximo de catástrofe, de mensagens catastróficas que fazem com que a pessoa entre ainda mais em desespero e pânico e num estado alarmante de ansiedade que pode comprometer até o sistema imunológico e ela ficar muito mais ainda susceptível a piorar as doenças, a própria infecção pelo vírus e outros tipos de infecção que pode vir como comorbidades nisso aí. Então, tentar mesmo, de alguma forma, buscar principalmente a melhor orientação nos meios oficiais. Evitem, então, de ficar se baseando em alarmismos e mensagens, né, muito negativas que muitas vezes nesse momento, infelizmente, podem surgir e algumas pessoas podem se aproveitar disso para poder criar um pânico, né? E essa questão do pânico, o doutor Valdir está falando, é extremamente importante porque é impressionante a quantidade de fake news que a gente está vendo nas redes sociais, sim, nos aplicativos de mensagem. A gente mesmo, a imprensa acaba tendo esse papel importante de usar a credibilidade para desmentir, levar a informação correta, sim, para a população. A gente tem visto uma grande quantidade, pessoas que fazem montagens até com papel timbrado ali do Ministério da Saúde e tudo mais. E a gente não consegue ver outro motivo senão criar mais alarde, criar, sim, mais pânico nessa população. E essas mensagens, esse material pode piorar essa situação que o senhor está falando, não é? Sim, exatamente. Então, nós, enquanto profissionais de saúde mental, a gente depois tem isso como reflexo nos nossos consultórios, né, em muitos pacientes. Hoje mesmo, de manhã já recebi um paciente com quadro já entrando, né, numa piora do quadro dele, por causa do isolamento. Desse isolamento e de outras condições, né, desse excesso de informação que muitas vezes ela pode ser muito prejudicial mesmo. Então, assim, eu acho que a primeira recomendação que deveria, né, ser dada é buscar essa informação nos meios, né, mais oficiais, né, tipo da Secretaria Municipal, Estadual de Saúde, Ministério da Saúde, para depois aí você se basear nisso e seguir essas recomendações, evitar de ficar buscando isso em outras fontes, né, mesmo pelos meios, né, de comunicação, que a pessoa tem o hábito de se basear por ali e que essas informações sejam muito bem colocadas até, né? Às vezes existe a possibilidade da gente ter uma certa falha, às vezes, na forma da gente se colocar ou dirigir essa informação, mas ela deve ser depois corrigida tão logo possível, para que, né, não possa criar, então, uma situação que vai piorar mais ainda o quadro desse paciente. Pois é, olha, esse é o assunto, né, que a gente está tratando hoje no programa em Destaque. A gente está vivendo um momento muito complicado para o nosso país, para o mundo todo, né, essa pandemia do coronavírus. Hoje a gente está recebendo aqui no programa o doutor Valdir Campos, médico psiquiatra, que está dando orientações e explicando como a população, toda a população, né, que está passando por esse momento de isolamento domiciliar, pode lidar com esses dias, como lidar melhor para evitar maiores problemas depois, né? E talvez até complicando casos já pré-existentes. O doutor Valdir falou agora há pouco, de ansiedade, de outros transtornos e tudo mais. A gente vai para um rápido intervalo, doutor Valdir. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, trazendo mais dicas, mais orientações para todo mundo, né, que passa por esse momento tão difícil no mundo inteiro, que é essa pandemia do coronavírus. É bem rapidinho, a gente já volta com o programa Em Destaque.
volta com o programa Em Destaque, hoje falando sobre saúde mental durante esse período de isolamento domiciliar com a pandemia do coronavírus. Nosso convidado é o Dr. Valdir Campos, médico psiquiatra, está trazendo aqui algumas dicas para a gente e orientando a população, né, como lidar com esse momento. Dr. Valdir, no bloco anterior você comentou como esse momento complicado, né, pode piorar, pode agravar a situação de quem já tem até mesmo um transtorno, uma ansiedade, uma depressão. A gente agora quer saber o que essa pessoa pode fazer. Qual a orientação do senhor como médico psiquiatra? O que ela pode fazer? Não pode sair de casa. Ela tem que ficar dentro de casa. Essa é a orientação. Certo. O que ela pode fazer, então, em casa? Qual é a orientação para esse paciente, para essa pessoa? Esse momento tem que ter muita criatividade, mas para os pacientes de qualquer área, ele deve estar atento de manter o uso da medicação, né? Principalmente em psiquiatria, não tem como ficar sem medicação um paciente que tem um transtorno do pânico, um paciente que tem um transtorno psicótico, né? Esquizofrenia, por exemplo, um transtorno bipolar. Então ele tem que estar muito certo de adquirir uma quantidade de medicamento para os próximos 15 dias, tá certo? Para evitar sair, né? Sair o mínimo possível para ir à farmácia, mas pegar uma medicação aí, uma quantidade pelo menos para os próximos 15 dias, tá certo, medicação, tá tudo sob controle, vai ficar em casa, né? Em casa que é o grande problema, porque como você vai ficar em casa o tempo inteiro, né? Muita criatividade, a pessoa tem que estar planejando ou modificando o estilo de vida dela, né? Aquele estilo de sair, ela vai ter que agora trazer um pouco para dentro de casa, descobrir outras atividades que são prazerosas para ela, como assistir um filme mesmo, um filme tranquilo, né? Não um filme... Não um filme de guerra, né? Um filme de guerra. Nem o filme falando de uma epidemia também, de preferência. É um filme mais tranquilo, ou mesmo se ela gosta de algum outro tipo de lazer, de jogos, né? Ou mesmo se ela tem uma própria aparelhos de academia em casa que façam, movimente-se de alguma forma, esteja atenta mesmo à questão da higiene, dos cuidados corporais, da higiene dela, da alimentação, né? A pessoa tem que estar mesmo muito atento a isso aí e adquirir de fato, né? Tá certo ali de que alguns dias, né, ela possa ter alguma alimentação ali disponível para evitar o máximo de sair, mas se precisar sair, porque tem que sair para ir à farmácia, tem que sair para ir ao supermercado, vai mesmo, mas com aqueles cuidados que são passados, né? Quer dizer, evitar pessoas, ficar próxima de pessoas que estão com tosse, né? Ou que estão espirrando, sim, ou se usar o álcool gel, se por acaso não poder lavar as mãos, enfim, se for tossir, né? Que possa usar até um lenço, né? E depois esse lenço descartável, lavar as mãos. Se não tiver o lenço, pode às vezes tossir e usar, né, o antebraço para poder proteger ali, mas está sempre lavando as mãos se for o caso de ter saído. E dentro de casa também há algumas regras de convívio, né? De limpeza. Se tiver com alguém que está tossindo, que está espirrando, são as mesmas recomendações. Agora, sob o ponto de vista, né, psicológico, psiquiátrico, de fato, pode às vezes aprender uma técnica de relaxamento, né? Tá um bom tempo agora, né? Assim, tem mais tempo para aprender. Tem uma técnica, talvez, de meditação, né? Coloca um vídeo lá que possa ensinar isso. Na internet tem muitas opções, tem muitas opções para poder fazer isso aí. Claro. Evitar ao máximo também, assim, o isolamento, porque, né, você pode conviver com as pessoas que estão na sua casa, que não estão infectadas, né? Estão todas isoladas ali, então não tem esse perigo, não tem esse perigo. Você pode viver e deve, inclusive, né? Sim. Se não for possível isso, que possa fazer esse contato também pelos meios, né? Hoje que a gente tem de rede social, mas evitar a rede social que traga muitas notícias catastróficas, claro, sobre a situação. É um período que ele vai passar. E como todo período, né, que gera na gente ansiedade, a gente fica mais mesmo alarmado mesmo. Sim. A ansiedade é isso, a gente está numa situação onde a gente imagina
uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer. Sim. Né? Mas a gente... É você viver, talvez, é se preocupar antecipadamente, isso, né? com Aquela o futuro. preocupação. Isso, com coisas do futuro, que você não tem certeza, pode ser que vai acontecer. E lógico que a gente prefere que, assim, que a gente peque por excesso, né? Claro. Quer dizer, que talvez amanhã a gente fale, não precisava de tudo isso, mas nós, pelo menos, nos prevenimos, claro, e usamos dos recursos que foram importantes, inclusive, para manter o que a gente chama dessa diminuição dos números de pessoas que vão ser infectadas e que podem sobrecarregar os serviços médicos, né, de urgência, que se forem sobrecarregados, se estiverem sobrecarregados, aí vai ficar difícil de acudir, né, o cuidar das pessoas. Podem não dar conta, né? Assim como a gente está vendo na Itália, né? Aquela situação terrível, quantas pessoas morrendo. O problema é esse. Então, assim, que a população precisa entender é que, né, nós não estamos, é uma situação, vamos supor assim, é uma guerra. Claro. É uma situação de praticamente guerra que está sendo estabelecida a todo momento pelo poder público, de orientações, de estratégias para o tempo inteiro dar conta de que o mal possa ser menor. Sim. Ele vai vir, mas que ele possa ser mais brando. Minimizar esses impactos. E isso envolve muito, doutor Valdir, a mudança também de hábitos, né? O doutor Valdir está comentando alguns desses, inclusive no âmbito familiar, né? Dentro da sua casa, mas isso não é somente para quem assiste a gente. Aqui dentro da televisão, muitas pessoas têm me perguntado, né? Amigos e pessoas que me encontram nas ruas, poxa, mas vocês não mudaram a realidade. Eu falei, a gente teve que mudar também, né? O doutor Valdir, eu não o cumprimentei dando a mão para ele, a gente cumprimentou a distância, mantendo 2 metros de distância. Ele está aqui a praticamente 2 metros de distância de mim, né? A gente está higienizando todos os microfones e a Rede Sim, né? A Record News tem tido esse cuidado, e como as outras colegas, emissoras, irmãs também de televisão também, porque eu acho que a imprensa, nesse momento, ela cumpre um papel muito importante. Exato. Né? Como a gente falou no bloco anterior, de levar o remédio para isso, que é a informação. Isso. Não tem outra, não tem, se tivesse remédio, a gente falou, já não teria virado uma epidemia, né? Não seria uma pandemia. Então, o remédio é a informação, e isso que a gente está fazendo hoje aqui, falando um pouco da questão da saúde mental durante esse momento de isolamento domiciliar, né, por conta da pandemia do coronavírus. O nosso convidado é o Dr. Valdir Campos, médico psiquiatra. Vamos para mais um rápido intervalo, a gente volta já já com o programa Em Destaque, não saia daí. De volta com o programa Em Destaque, hoje recebendo em destaque aqui no nosso programa, Dr. Valdir Campos, médico psiquiatra, orientando a gente, falando da questão do isolamento domiciliar durante esse período de pandemia do coronavírus. A gente está tratando de saúde mental, como essas pessoas podem e devem, né, cuidar da saúde mental também nesse período. Ele já deu dicas aqui nos outros blocos, falando, por exemplo, das pessoas assistirem um filme, uma série, né, tentando se entreter, conversando mais com os integrantes da família, com os membros da família, enfim, buscando ocupar o tempo de uma forma boa, né, e não piorando ainda mais, né, deixando um alarde e criando histeria também. Agora, doutor Valdir, uma outra situação que tem sido muito levantada é que os idosos, por exemplo, fazem parte aí de um grupo de risco maior, né? A exemplo de outros países, tiveram grande mortalidade, né? A letalidade entre os idosos é alta. E é um público que nem sempre é fácil também de você ter controle, né? Porque eles são muito independentes, eles querem sair, querem fazer as coisas. Como lidar com os idosos também nesse momento, hein? Sim, é uma população realmente muito importante, né? Porque é a população de risco, né? Geralmente os idosos, a grande maioria tem alguma outra patologia, né? Como hipertensão, diabetes e uma contaminação por esse vírus pode complicar a situação ainda mais. E, né, o idoso, ele acaba, pela própria natureza, né, da idade, ele ficando um pouco mais isolado, e nesse momento o isolamento não vai contribuir muito para, né, pode só piorar. Então, é uma situação complicada, porque ele precisa manter o isolamento. Mas, como eu disse no bloco anterior, a família ela deve e pode se aproximar, né? Se ela não está infectada, aí deve orientar o idoso,
né, desses cuidados que a gente falou também, com a própria higiene, com a própria questão da alimentação dele, do tempo que ele pode se entreter com algumas atividades que são de lazer para ele, né? Tem idosos que gostam de jogar carta, tem idosos que gostam até de assistir um filme, uma TV, tem idosos que gostam às vezes de fazer uma atividade física, manter isso sempre dentro do ambiente de casa mesmo, né? E não isolar, né? Manter sempre, se puder ligar, se não puder ficar com o idoso, que faça pelo menos contatos periódicos durante o dia, até mesmo hoje a gente tem os recursos, né? FaceTime, Skype, você pode fazer essa transmissão, né? Esse contato por esses meios aí, se não puder estar presente. Se precisar sair, porque se no condomínio, no lugar onde a pessoa mora, tem um lugar aberto, que ela não vai ter contato com outras pessoas, que, né, possam ser casos, né, de contágio, pode sair no próprio condomínio para fazer uma caminhada, andar, tomar um sol. Evitando sempre aglomeração, né? Evitar sempre aglomeração, pessoas que estão tossindo e que estão espirrando. Se por acaso, leva uma máscara também, se precisar, usa uma máscara. Mas assim, o principal é seguir essas recomendações, porque na realidade as pessoas não tem como você viver totalmente sobre sobre essas recomendações, que é de um ambiente totalmente sem nada, um bloco cirúrgico, né? Sim, exatamente. É um bloco cirúrgico. Então não tem como. Então, para quem convive com idosos também, buscar sempre estar diversificando essas atividades, né? Porque a pessoa também que está ali, ela está confinada. Claro. Mas ser criativa. E essas mesmas recomendações, elas servem também para as crianças, porque a criança também Eu ia te perguntar agora, doutor Valdir, desculpa te interromper, porque as crianças, por mais que elas não estão aí no público de risco, no grupo de risco, mas elas são possíveis transmissores para os idosos também. Isso. Então elas estando na rua, elas podem transmitir para um idoso em casa, não é isso? Isso. Então, assim, a criança, ela pode ter contato com outras crianças que não, da própria família mesmo, ou membros, que não estejam, né, contaminados. Mas a criança exige muito, né? Ela é enérgica, né? A criança é cheia de energia, então tem que ter muita criatividade para estar sempre diversificando. Mas dentro do possível, manter os hábitos mesmo, dentro da própria família, né? Aqueles hábitos, mas diversificando sempre, né? Colocando a criança, não como talvez imaginam alguns, então vamos pegar todas as crianças do condomínio e criar alguma coisa para elas fazerem juntas. Aí evitar aglomeração, gente. Está aglomerando as crianças. Está aglomerando as crianças e uma pode passar para outra. Sim. Mas crianças com irmão, né, com outro irmão. Dentro da própria casa. Dentro da própria casa não há problema. Pode até descer, como eu falei, para um condomínio, onde que não tenha, né, outras crianças, outras aglomerações, para poder ir sempre estar atento, né, se tocou em alguma coisa, que está sempre fazendo a higiene, lavando bastante as mãos, né, sempre. Então isso é que a população tem que estar atenta, né? Da questão da higiene o tempo inteiro, né? Brinquedos que muitas vezes vai descer num condomínio, ou mesmo dentro de casa mesmo, está sempre fazendo a melhor higienização disso aí. Porque assim pode-se reduzir as chances da pessoa ficar doente. E esse é o objetivo, né? Desse isolamento. Esse é o objetivo. Então, criança, de fato, tem que ter muita criatividade mesmo, diversificando, toda essa questão do lazer com a criança, mas sendo criativo, né? Cada pessoa que tem uma criança, ela deve entender já conhece bem a realidade da criança, do filho, né? Da filha. E não deixar também ela muito isolada, porque, né, no fato de você deitar numa cama e ficar esperando lá não sei quantos dias ou meses, né? Não é por aí, quanto tempo vai demorar, a gente não sabe, né? E acompanhar o tempo inteiro as informações, porque as coisas podem mudar. Né, elas mudam de uma hora para outra, né? A gente não sabe, mas hoje o que nós sabemos, a gente tem que prevenir. Claro. Então, o que a gente sabe hoje, a gente tem que usar para prevenir o que possa vir amanhã.
É isso. Essa é a recomendação. Essa é a orientação, né? Olha, eu quero agradecer muito ao Dr. Valdir Campos, médico psiquiatra, hoje com a gente aqui no programa Em Destaque, falando sobre a saúde mental durante esse período de isolamento domiciliar, esse momento em que a população vive em quarentena, né? Está em casa, Sim. não pode sair às ruas, não pode ir ao supermercado, não pode trabalhar, não pode estudar. Então, como manter a saúde mental em dia? Ele trouxe hoje pra gente dicas importantes, dicas valiosas. E eu vou dar mais uma dica ali, além do doutor. Vou pedir licença, doutor, vou dar uma dica. Continua acompanhando a nossa programação, porque aí você não precisa sair de casa. Você vai acompanhar a nossa programação, vai ficar bem informado, com informação com qualidade e também vai evitar aí, né, se contaminar com essa doença tão terrível que é o coronavírus. Olha, muito obrigado, doutor Valdir. Foi um prazer te receber aqui, viu? Realmente, o prazer foi meu. Uma boa noite pro senhor. Boa noite. Bom, e a gente termina aqui o programa Em Destaque de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã às 20h30 da noite aqui na Record News. Tchau, até lá!